Como eu sei que não é só santista que me assiste aqui, eu não sei se todo mundo viu o caso Léo Natel, que ficou muito ali dentro da bolha santista nesses últimos dias. Obviamente é uma contratação que se o Santos fizesse eu nada teria que comentar, não gravaria vídeo a esse respeito, ainda que eu repudiasse a contratação. Mas o que ela se tornou, as reviravoltas desse caso, faz com que a gente consiga analisar de maneira mais profunda o que é o Santos Futebol Clube hoje. E aí, assim, sente-se que lá vem história. Mas antes, já tô aqui com o site da KTO, porque eu fiz duas recomendações interessantes ontem, que é uma dupla. Na verdade, eu fiz uma dupla e uma tripla. O Felipão quis arriscar na tripla, mas eu acho que a duplinha aqui tá interessante pra caramba, que é o seguinte: Atlético Paranaense e Bahia, pra mim esse jogo vai dar empate, certo? Vasco e Corinthians, pra mim o Vasco ganha essa partida. Ou seja, a gente tá falando aqui, vocês não vão conseguir ver, mas a odd tá dando, tá meio cortado na tela aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. A odd tá dando, ó, 7,22. Então, se eu meter aqui 5, como eu vou meter, volta 36. Essa é a minha aposta lá na KTO hoje. Então, fique esperto. Lembrando que é o seguinte, ó, aqui tá o nosso cupomzinho lá da KTO, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, brinca lá, se inscreve lá, se divirta com responsabilidade, tá? Essa é a minha dica para hoje. Eu acho que volta 36 pau aí, apostando esses 5 nessa duplinha. Acho que são resultados bem plausíveis de acontecer. Vamos esperar. Bom, o Santos quase anunciou um jogador chamado Léo Natel, um atacante de lado, que tem contrato com o Corinthians e estava jogando na Austrália. Muita gente deve se lembrar do Léo Natel, ele teve passagem pelo São Paulo e tal, e é um daqueles vários jogadores que a torcida corintiana anseia pelo fim do contrato. Jogadores que não têm nível para jogar num time desse tamanho. Não tinha no São Paulo, não tem no Corinthians e, consequentemente, na minha visão, não tem no Santos. O Léo Natel chegou a fazer exames, segundo os apuradores de plantão, jornalistas, setoristas do clube. Chegou a fazer exames e foi aprovado nos exames do Santos essa semana. Eis que saiu logo depois dessa notícia vir à tona, dela ter escapado, a torcida veio abaixo nas redes sociais e aí, com isso, Marcelo Teixeira, pelo menos a notícia que saiu lá no Globo.com, no GE.com, teria vetado a contratação. A gente não sabe bem se por quê teve esse movimento de torcida, se porque ele não estava sabendo de nada. Eu acho muito esquisito que ele não tivesse sabendo de nada se o jogador tinha feito exames. Alega-se que foi pelo tempo de contrato que ele não estava animado em dar ao jogador. Diziam até questão de ser 3 anos de contrato, parecido com o que fizeram, a bobagem com o que fizeram com relação ao Alan Patrick. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque isso revela muito da bagunça que hoje se tornou o Santos Futebol Clube. O Santos, há poucos meses atrás, contratou o Patrick. O Patrick era um jogador que o Milito, assim que chegou, não quis aproveitar no Atlético Mineiro. Mas o Santos, por indicação dos seus profissionais, seja eles comissão técnica ou dirigentes, resolveu apostar no Patrick. O Patrick chegou acima do peso, como já está há anos, né? O Patrick não fica magro, eu acho que já tem uns bons anos no futebol. É magro sim, né? Porque não é o biotipo dele, mas com mais esguio há muitos anos. Mas ele chegou muito acima no Santos e já havia reclamação da torcida com relação ao peso de outro jogador que também foi contratado ano passado, esse a peso de ouro, e não conseguiu render, que foi o atacante Morelos, que veio como a salvação do ano passado, um cara que custa R$900 mil por mês aos cofres do Santos, que baixou o salário agora para jogar a Série B, mas para recobrar a partir do ano que vem, um contrato longo, o Santos não consegue se livrar, ele não aparece nem entre os relacionados mais. E com pouquíssimo tempo, a mesma coisa aconteceu com o Carille.
O Carille, que na coletiva, eu me lembro até hoje, da primeira coletiva que ele é perguntado sobre o Patrick, ele dizia que não fazia ideia de onde iria escalar o Patrick, que ia conversar com o jogador. Porque vocês sabem, né? O esquema do Carille é imutável. Se o Patrick é um terceiro homem de meio de campo, ele tem que buscar uma outra posição no Santos, porque o Santos não joga assim. O Santos joga num 4-2-3-1, com 2 volantes praticamente alinhados, 3 jogadores na frente, um aberto pela esquerda, outro pela direita e um centralizado, e um 9 lá na frente, né? Seja ele que sai mais tipo um William Bigode ou um cara mais preso tipo Furt. Então, onde o cara ele se encaixaria nisso? Bom, ele jogou no São Paulo na ponta esquerda e poderia ser ali. E todas as vezes que ele foi escalado, em suma maioria, foi por esse setor. E ele foi pessimamente mal em todas as vezes. Foi muito mal em todas as vezes. Fisicamente horroroso, tecnicamente ridículo, sem ritmo de jogo. E a torcida sem paciência, o próprio treinador não teve paciência e nem coloca mais no banco de reservas. Mas esteve lá para pedir a sua contratação. Esteve lá. E aí dane-se, né, para o clube. Se o jogador fez 3 anos de contrato, se o clube não está bem financeiramente, se o clube pagou 5 milhões de reais, vai pagar, né? Porque parceladamente, mas vai custear 5 milhões de reais pela contratação do Patrick fora encargos de comissão, entendeu? Pouco importa pro treinador, ele mandou contratar, não gostou e tchau. E outra, quase vai pro Corinthians, né? Se não é o Corinthians que não paga multa, ele vai embora, deixa lá o Santos, deixa o seu trabalho, deixa o Patrick e pronto, e acabou. É muito fácil, né? Você indicar jogador, sendo que a responsabilidade de pagar esse jogador não é sua, é do clube. Então esse processo de contratação, que ele acontece em todo lugar, tá? Que é muito do dedo do técnico, quem eu quero, quem eu não quero, para mim tá errado. Não significa que o Carille não possa indicar um jogador que dê certo e o departamento de inteligência indicar um jogador que dê errado. Isso não significa, às vezes, o jogador que dá certo é o jogador que o técnico indica, porque já conhece. Eu me lembro do caso do Luciano, quando o Diniz contratou. Foi o único jogador que ele contratou pelo São Paulo e tá aí, dando super certo até hoje no São Paulo. Outros tantos que o São Paulo contratou de outras maneiras não deram certo. Não é uma ciência exata futebol, mas você precisa ter métodos. Você precisa ter métodos. E na chegada de Paulo Brax, que entrou no Santos como CEO, ele deu uma longa coletiva, aquelas coletivas que só assiste na íntegra quem é torcedor mesmo, consumo interno, né? E eu, como sou esse louco, fui lá assistir. E assisti toda a entrevista do Paulo Brax, que na teoria foi interessante. Comentei, inclusive, com meu pai. E aí, pai, você assistiu a coletiva do Brax? Assisti, filho. Gostei, interessante, tem boas ideias. Parece que é um cara profissional, diferente com o que havia estado no clube ultimamente, esse clube da casa da mãe Joana, né? Parece que agora as coisas vão se profissionalizar e tudo mais. Eis que abre a janela e o primeiro nome que a gente vê quase acertado com o Santos é o de Léo Natel, que segundo os apuradores, chegou a fazer exame e passou nos exames. E aí é onde eu quero chegar, né? Tem várias camadas aí pra gente discutir. A primeira delas é a seguinte. Se o Léo Natel chegou lá, ainda tá que o presidente não soubesse disso, que passou por ele de fato, quando descobriu, vetou, isso é uma outra coisa. Mas para ele chegar lá na Vila Belmiro, no CT Pelé, seja lá onde for, e fazer os exames médicos, é porque ele foi aprovado. Então ele surge como o primeiro nome aprovado para o Paulo Brax. Paulo Brax, que sim, levou Verratti, sim, levou Payet ao Vasco, mas também levou Gabriel Carabarral, aquele jogador horroroso que pertence ao Santos, cujo contrato foi rescindido. Recentemente o Santos vai ter que pagar alguns milhões para o Carabarral. Carabarral esse que custou 8 milhões de reais vindo do Argentino Júnior, quando o Rueda não quis comprar o Cristaldo, porque se revoltou com o Huracan naquela época, vocês lembram bem, falou: o Santos é maior, eu não preciso de vocês, então eu vou lá e vou contratar o Carabarral, essa porcaria de jogador. E que custou o que custou aos cofres do Santos, né? Um erro absurdo. Acho que um dos maiores erros de contratação da era Andrés Rueda. O Carabarral jogou no Vasco, por indicação do Brax. Então, a gente tem total confiança no Brax. Quando você olha e você vê que Léo Natel é o primeiro nome que foi aprovado por, a gente está falando, diretoria, comissão e parte médica, é porque passou pelo Brax,
Passou pelo Galo e passou pelo Carille. Aliás, dizem, olha que legal, dizem, as apurações todas dão conta que Léo Natel era um pedido de Fábio Carille. Fábio Carille indicou o nome de Léo Natel, como indicou também o nome de Patrick. E aí, pra mim assim, eu já falei sobre isso aqui, gravamos os 4 grandes, estreou quarta-feira, repercutiu o fico do Carille. Pra mim, assim, o clima azedou, não tem mais clima, o Carille não deveria ficar. Mas essa pra mim é a pá de cal pra você demitir o treinador. Um técnico, seja ele quem for, que indica Léo Natel pro seu time, ele não entende nada. Não entende. Porque se o presidente entende mais que o Carille, que o Brax, esses caras todos têm que ir embora. Um cara que indica Léo Natel, o cara não presta no futebol. Desculpa. O que tem? O Léo Natel não deu certo em lugar nenhum. 27 anos de idade, já rodou o Brasil, não fez nada. O Léo Natel, os números dele na Austrália são horrorosos. No futebol australiano. Peguei os vídeos, fui ver os gols de Léo Natel. Primeiro que assim, o nível do futebol é um negócio abissal, né? Absurdo. Fui olhar. Falei, peraí, deixa eu ver, de repente o cara melhorou. Porque existe casos de jogadores que vão melhorando ao longo da sua carreira. Às vezes o cara começa a beirar aos 30 anos, começa a ganhar QI de futebol e tal. Às vezes o cara era muito festeiro, de repente resolveu focar e melhora. Fui ver, cara. A maioria dos gols dele é chegando na ponta esquerda com ela dominada, limpando pro meio e dando bons chutes. Só na movimentação do Léo Natel ele é mais duro que eu jogando bola. É mais duro que eu jogando bola. Aquele driblezinho lá, na Série B os caras não caem. Isso que o nível da Série B tá horroroso. Quem dirá numa Série A? E a gente tá falando de um contrato de 3 anos. São coisas assim, cara, que você não precisa acompanhar 20 anos de futebol pra você ver que não faz o menor sentido. A torcida do Corinthians, a diretoria do... Tá todo mundo louco pra se livrar do contrato do Léo Natel, mas o Carille quer. Oh, o Carille quer. O Carille entende de bola. O Carille que trouxe aí o Patrick e na coletiva não sabia nem onde ia colocar e agora decidiu nem colocar mais. Ele quer. E aí faz o quê? Você contrata o jogador, daqui a pouco, 3, 4 derrotas, porque o Carille não vai aguentar outra sequência de derrotas igual ele aguentou depois dessa palhaçada que ele fez. Aí ele é demitido e o Santos fica com 3 anos para pagar pro jogador. Aí a gente entra numa outra seara que é o veto do Marcelo Teixeira. Eu, como jornalista, como um comentarista, um cara que gosta de futebol, que analisa futebol, eu sou a favor do veto. Porque, claro, se eu sou o presidente, eu vetaria também. Não tem a menor dúvida. Se eu tô no lugar do Marcelo Teixeira, eu faria a mesma coisa. Mas isso se as coisas aconteceram como a gente imagina que elas aconteceram. Os caras fizeram tudo isso sozinhos diante da autonomia deles, mas aí eu precisava assinar e falei, o que é isso aqui? Jamais que eu vou assinar, vocês estão tudo louco. Beleza, isso pode acontecer. Agora, se o veto do Marcelo Teixeira foi por conta da pressão das redes sociais, aí a gente volta para a era Rueda. Porque o Santos era assim. Antes do Marcelo Teixeira lá ficar, o Santos chegou a jogar vários nomes para a imprensa de jogadores que teria interesse, e aí baseado no posicionamento da torcida o Santos buscava ou não. Se tinha um movimento de agradar, vamos tentar trazer. Se tinha um movimento de não agradar, não vamos trazer. Isso não foi só com jogadores, mas com técnicos também. E um clube profissional não pode ser gerido dessa maneira. Primeiro que um clube profissional não pode ter um departamento, seja lá de scout, seja um CEO, seja um diretor de futebol, seja um gerente de futebol, seja um treinador e seus auxiliares que aprovem o nome de Léo Natel. Não pode. Se tem isso e teve, tá tudo errado. Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Vocês vão ver o que o Léo Natel vai fazer. Reparem, o Rodolfo está errado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar a partir de hoje, dia 10 de julho, a carreira de Léo Natel pelos próximos 3 anos, até os 30, não vou nem exigir mais do que isso. Vamos ver o que o Léo Natel vai fazer de relevante na sua carreira até lá. Printa isso aqui. Vamos ver o que ele vai fazer de magnífico. Porque esse também são os 3 anos que envolve o contrato dele, envolveria esse contrato que acabou não sendo assinado. Vamos ver.
Eu dou meu rim se ele fizer alguma coisa relevante. Em um futebol de alto nível, não adianta pegar no Chipre. Falar, nossa, ele está muito bem no Chipre. Vamos ver se ele consegue jogar Série A, futebol brasileiro, em alto nível nos próximos 3 anos. Em algum clube. Não precisa ser num clube grande, pode ser num clube médio, pequeno, porque hoje em dia tem vários jogadores de clube médio, pequeno, que, pô, adoraria no meu time. Vários. O Santos, inclusive, tem elenco pior do que vários desses clubes médios do Brasil. Entende? Tô falando de Série A, tá? Na Série B, o Santos tem o melhor elenco disparado. Então, assim, pra mim, continua uma várzea. Se essa é a primeira contratação de Paulo Brax, eu não quero mais Paulo Brax. Ah, mas Rodolfo, você tem que ver o todo. Meu amigo, pra mim, você perdeu o crédito. Você tentar trazer Léo Natel, perdeu o crédito. Assim, é um negócio assim que eu não faço... não entra na minha cabeça como esse cara foi aprovado. Vocês já viram o Léo Natel jogar? Vocês já viram? A torcida do Corinthians não é nenhuma torcida que exige o maior refino. E os caras falam, briga com a bola. O que esse cara fez? Assim, então, gente, olha, parece que nós somos todos ignorantes e só esses caras são os inteligentes, enquanto isso eles vão afundando os nossos respectivos clubes em sua maioria, porque a maioria dos clubes brasileiros a gestão é uma porcaria, tá melhorando na média, mas ainda falta muito, entendeu? E aqui a gente fica aqui gritando, aí os dirigentes vão lá, apresentam novas salas de departamento de inteligência, que são 2 pessoas. Você vai ver o Brighton, cara, durante o jogo do Brighton, você tem 10 caras, um do lado do outro do computador, cada um analisando uma coisa. Brighton, cara, essa é uma diferença quilométrica daqui para a Europa do que se faz no departamento de inteligência. É uma coisa, aí não, outro dia fizeram um vídeo lá nas redes sociais do Santos, mostrando o departamento novo, com Brax, 2 caras, uma salinha menor que o meu banheiro, e olha que o meu banheiro não é grande. Entendeu? É uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. O Santos está indo... Sabe, não vou falar palavrão aqui, está indo pro abismo com esse tipo de pensamento. Não evolui. E no fim, o que parece é que tudo isso é feito por um movimento de rede social. Sabe, é triste, deprimente e só mostra o nível do treinador do Santos, que deveria ser demitido, o nível dos profissionais que lá estão e o nível do pensamento da diretoria. Uma coisa muito pequena, muito microscópica, que ainda que o Santos suba, assim, não tem nenhuma perspectiva hoje, mas 0 perspectiva hoje do Santos se tornar um time que compita em alto nível na Série A a partir do ano que vem, ainda que volte. Que volte a brigar, que volte a contratar jogadores. Não estou exigindo que sejam jogadores caros, não, entendeu? Mas olha hoje o elenco do Fortaleza. Olha quanto custa o elenco do Fortaleza e olha o que ele oferece pro Vojvoda, olha quanto custa o elenco do Carille e o que ele oferece pro Carille. E olha quem tá no banco, né? Vojvoda e Carille. Olha tudo, olha a estrutura do CT do Fortaleza e compara com a do Santos. Tô falando do Fortaleza, que era um time que tava na Série C há 5 anos atrás. O Santos não tem perspectiva nenhuma, porque lá eles têm gestão, o Santos não tem gestão. O Santos tem bombeiros. Marcelo Teixeira é o bombeiro que chegou lá, tal, melhor que o Rueda, ali, tem um pouco mais... Mas qual que é o... Onde o Santos quer chegar? Para onde o Santos está indo? O que o Santos está fazendo em termos de gestão? É uma coisa ridícula. E aí você contrata um profissional, a gente começa a ter um pouco mais de esperança, e o primeiro nome do cara é Léo Natel. Aí, desculpa, cara, assim, é desanimador. Ainda que não tenha trazido, isso pra mim me passa um recado de que a gente tá no fundo do poço e por lá a gente vai ficar por muito tempo, infelizmente. Comenta o que você acha, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.